had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. A gente começa com o miado da Agatha, do gato da Agatha Máximo e com a minha tosse, que é para mostrar que a gente não veio Boa noite, pessoal. que a gente não veio aqui nos últimos dias, porque eu estava me recuperando aí de uma crise de tosse e garganta, laringite, faringite, sei lá o que é, que ainda não me largou, mas deu uma melhorada, então resolvemos aparecer. Então, muito boa noite. 10 de maio, Dia das Mães, feliz Dia das Mães para sua mãe, Agatha, para minha mãe, para todas as mães que nos ouvem, maravilhosas, e eu sei que, assim como a minha, a sua também gosta muito de esportes, e se a gente tá aqui e gosta e é apaixonada por isso, também é por conta delas. Então, feliz Dia das Mães aí para todas que estão nos ouvindo. Dito isto, Agatha Máximo, vamos lá, né, temos muita coisa para colocar aqui em dia, e a gente vai passar rapidamente sobre o que aconteceu nesses dias em que estive, né, impossibilitada de gravar, mas não estivemos ausentes do basquete, estávamos aí consumindo o que aconteceu. Inclusive aconteceu uma coisa muito, muito, muito chata com o Philadelphia 76ers, né, era o sonho do Embiid eliminar o Boston Celtics, conseguiu, mas também parou por aí, né, Agatha Máximo? Um sonoro 4-0, para o New York Knicks para cima do Sixers, que se despediu aí nessa semifinal de conferência. O Embiid, desde que entrou na NBA, não conseguiu chegar, né, à final, eh a final de conferência, a final de NBA, segue aí, né, a sua, inclusive deu uma entrevista falando que quer jogar a carreira toda dele no Sixers, quer vencer, pi-pi-pi-pó-pó-pó, mas fato é que o Knicks está novamente na final de conferência pelo segundo ano consecutivo, e agora espera, né, quem vem de Cavs e Pistons, que a série se alongou 2-1. Mas, Agatha, primeiro, antes de a gente entrar aqui nos pontos que fizeram o Knicks, né, varrer o Sixers nessa semifinal de conferência, você imaginava um 4-0? Eu estava torcendo para, confesso, que me vesti de Spike Lee depois que fui eliminada pelo Sixers, até porque, né, Filadélfia é o grande rival do Celtics nesse leste, mas eu imaginava que pelo menos um joguinho aí o Sixers pudesse roubar, isso antes de começar a série. Antes de começar a série e a gente ver o que aconteceu e a gente vai falar aqui, você imaginava um 4-0? A série contra o próprio Celtics demandou muito desse time, né, e eu acho que por ter sido tão próximo também, né, iniciou praticamente um dia depois, eles tiveram um dia de descanso com o Embiid sentindo muito o joelho, enfim. Pra mim o grande erro estava justamente aí, em não terem poupado o Embiid no jogo um, deixado pra poupar só no jogo 2, né. Se talvez ele tivesse tido um tempo maior de descanso, o time tivesse meio que se derrotado no jogo um, de certa maneira, pra descansar um pouco mais seus jogadores, as coisas tivessem sido diferentes. Mas eu acho que o Knicks chegou muito mais forte, muito mais preparado, muito mais embalado. Imaginei um 4-1, mas o 4-0 também não me surpreendeu, Teca. Exato, né, ó gente, eu já vou avisando que é provável que a minha voz dê uma falhada, que de repente eu pareça uma idosa de 90 anos que fuma 5 maços de Derby por dia, porque eu tô assim ainda, e às vezes eu vou dar uma parada aqui para dar uma tossida, mas vamos que vamos. 4-0 então, né, pro Knicks, que fechou essa série, como eu disse, espera, né, quem vem do outro lado, que pode se esticar essa série, então para o Knicks pode significar um tempo precioso aí também de descanso para essa final de conferência, mas, um dos pontos, Agatha, mais importantes aí dessa série, dessa vitória do Knicks, né, pra além da torcida, do clima, né, do ímpeto também desse Knicks, né, de chegar a uma final de NBA, bateu na trave no ano passado, quer dar esse próximo passo e estar lá na final para enfrentar quem vier do oeste, que deve ser o OKC ou Spurs ou Timberwolves, porque já já a gente vai falar e amanhã o Lakers deve se despedir também da temporada da NBA. É, ó,
Um dos pontos mais importantes dessa série é que Filadélfia não conseguia manter a vantagem, né, o Knicks controlava sempre a segunda ação das posses. E aí a Agatha Máximo brilhantemente fez uma pauta aqui que eu vou contar para vocês que tem 20 páginas e ela ainda está terminando, mas com um exemplo que aí você pode falar um pouco melhor até, Agatha, do que você viu nesses jogos, né. Por exemplo, o James Brunson, a gente falou no vídeo de preview, que era o cara que ia ditar o ritmo, né, dessa série, que é esse cara pelo Knicks e poderia ser o cara a ditar o ritmo, a depender do que Filadélfia oferecesse, né, de resistência e de defesa. Então o Brunson ia lá, quebrava a primeira linha, vinha uma ajuda e o Knicks girava essa bola, com uma defesa de recuperação sempre atrasada, e aí ia lá e começava um outro ataque em vantagem que, via de regra, deixava ou o corner de 3 completamente livre, ou um close-out longo, ou um rebote ofensivo, que gerava uma, pontuação de segunda chance dentro do garrafão, ou um mismatch favorável ao Knicks. Então sempre parecia que o Knicks estava, um passo à frente desse Philadelphia, né. Ainda que o Philadelphia tentasse executar alguma coisa, o Knicks sempre tinha um antídoto, sempre tinha uma segunda, uma terceira, uma quarta opção, e aí capitalizava e a gente viu o que viu, viu um 4-0, né, o que, ficou evidente nos números ofensivos muito diferentes, né, de um lado a outro. E aí, Agatha, como que o Brunson foi capaz de manipular tanto essa defesa e esse time do Sixers a ponto de isso ficar escrachado na pontuação, mas também para quem assistiu os jogos e conseguiu perceber essas movimentações do time do Knicks para cima do Sixers. Bom, o Brunson e o Knicks têm uma inteligência absurda para entender o que fazer na hora certa e, de fato, manipular todas essas opções em que, o Sixers se colocava para tentar defender. O Sixers tentou fazer trocas, tentou jogar em blitz, tentou jogar em drop, tentou inclusive, trabalhar com a zona algumas vezes. Nada foi sustentado, porque o Brunson, ele decidia um pouco o que ele queria fazer em cada jogada, né. Ele tem jogado muito bem no pick and roll, ele consegue manipular muito bem o defensor da ajuda, ele tem jogado muito bem no mid-range, conseguido arremessar com até um certo espaçamento, né, a depender de como o drop da defesa é feita, aproveitou demais as situações em que o pivô subia para o perímetro em alguma troca ou em alguma situação para bater para dentro, e fazer essa leitura rápida de arremessar. Então, assim, sempre que Filadélfia reagia, Nova York conseguia entregar uma nova espécie, né, de ataque a partir dessa manipulação. Eu acho que tudo inicia, inclusive eu fiz um post no NBA das Minas no jogo 2, pra falar do Karl Anthony Towns, né, acho que ele é o X factor desse Knicks, e a forma como ele tem sido usado ofensivamente. Porque você olha os números do Towns de maneira crua, bacana, tem jogado bem, mas você não percebe tanto o impacto tático que ele tem dentro desse Knicks nessa temporada, porque ele pode jogar de muitas maneiras, né, pode jogar no cotovelo, pode jogar lá em cima, espaçando quadra, pode jogar no handoff com o próprio Jalen Brunson, mas ele consegue ser muito versátil. E nessa série com o 76ers, por exemplo, se o Embiid subia, ele conseguia fazer esse espaçamento. Se o Embiid não subia, o Brunson ficava mais confortável para fazer as ações de pick and roll, enfim, do que achava. E o Towns também conseguiu buscar passes rápidos. No jogo 4 ele teve 17 pontos e 10 assistências, o que é incrível, porque ele está desenvolvendo esse lado passador dele e aumentando a velocidade de decisão a partir disso. E é importante demais para o Knicks que utiliza muito seus jogadores titulares, né, menos agora, mais antes com o Thibodeau, mas que ainda assim precisa que todo mundo esteja numa sincronia muito bacana. E falando em jogadores, em titulares, em elenco no geral, é onde a série vence, né, onde a série é decidida, especialmente no físico. Você tem um Embiid manco basicamente, né, sofrendo demais com lesões, e você tem um VJ Edgecombe, acho que
falando dos 2 inicialmente, que é rookie, é difícil cobrar dele um físico que responda aos jogadores. E aí do outro lado você tem um Josh Hart que é muito físico, um Bridges que consegue, ainda defender. Tá saindo cara essa troca, né, todo mundo fala que 4 picks talvez tenha sido exagerado, mas que ainda assim, se coloca como uma parede defensiva, um Mitchell Robinson que sempre entra muito bem, e o Miles McBride que faz, acho que especialmente no ataque, um jogo físico de correria, de off-ball, que é muito importante. E aí esse Sixers sempre conseguia, eh, chegar atrasado, não tinha como buscar o rebote, não tinha como dividir em bolas, fazer essa transição defensiva, e aí esse volume físico imposto de fato pelo Knicks, sobre um time que, de novo, foi até o jogo 7, teve praticamente 24 horas para descansar. Eu acho que foi a adaga, né, a dagger de fato no peito de um time muito desgastado contra uma equipe que está acostumada a jogar demais. E quando eu falo demais, é de minutagem mesmo. Um time que está acostumado a jogar muito e que está podendo se poupar, porque está decidindo rápido, fechando séries rápidos e descansando. Não era o luxo do Knicks de antes, né, a gente sempre falava como esse Knicks chegava muito cansado, porque jogava sempre 7 jogos com os titulares jogando há muito tempo. Agora que você tem titulares acostumados a fazer isso, só que jogando 2, 3 jogos a menos, com tempo para descansar, a gente tá vendo um Knicks muito poderoso, né, Tê. A gente sempre falou, né, sobre, o quanto esse time do Knicks era bom, mas que acabava de fato sendo levado à exaustão. E agora, né, com a troca do treinador, além de, né, ter se fortalecido, você consegue fazer uma rotação em que esses caras não cheguem aos seus limites, e a gente está vendo o quanto isso impacta dentro das séries, né, como você falou, é um time que vem fazendo o seu trabalho o mais rápido possível, o mais rápido que se pode fazer nesses playoffs, fechou em 6 jogos contra a Atlanta, agora fecha em 6 jogos contra o Sixers, tendo a tendência de que o outro lado demore, né, estique um pouco mais, então vai conseguir descansar. E aí para a final da NBA é um outro papo, se o Knicks assim chegar. Mas você citou jogadores e citou como essa fisicalidade, né, como esse coletivo do Knicks venceu o jogo, e se você citou o Mikal Bridges, né, o Mikal Bridges que fez com que a vida do Tyrese Maxey fosse muito mais complicada do que foi contra o Celtics, né. A gente falou antes dessa série começar, e no preview, no vídeo também, né, falar de um coadjuvante de luxo, porque obviamente que o Embiid é o cara da franquia quando ele está em condições de estar em quadra, mas nós já falamos também que o Tyrese Maxey, ele assumiu muito bem o papel de franchise player quando ele precisa fazer isso, e ele fez isso novamente contra o Celtics, mas contra o Knicks, ele não ele esteve desconfortável nos 4 jogos, por conta desse matchup com o Mikal Bridges, né. O Mikal Bridges não deixava com que, Tyrese Maxey tivesse uma linha reta para trabalhar, forçava ele todo momento a fazer mudanças de direção, que ele conseguiu fazer contra o Celtics, conseguiu, mas o Mikal Bridges limitou demais, esse espaço dele para que ele fizesse essa mudança de direção. É um jogador extremamente veloz, a gente sabe que essa é uma característica fortíssima do Tyrese Maxey, mas ele pressionava, o Mikal Bridges pressionava o Tyrese Maxey a todo momento, a fazer o drible, né, e a todo momento ele usava o comprimento que ele tem para contestar o pull-up do Tyrese Maxey. Então, assim, ele começou a depender muito mais de arremessos muito mais complicados, né, muito mais contestados e muito mais difíceis de serem eficientes. E isso tudo acabou diminuindo muito o aproveitamento do Tyrese Maxey, ele errou muito mais, ele cometeu muito mais turnovers do que ele cometeu contra o Boston Celtics, e aí não é uma questão só pessoal, né, de desempenho, do Tyrese Maxey, porque a partir do momento que ele fica limitado, que ele fica desconfortável, que ele é obrigado a tentar fazer coisas muito mais difíceis e com pouco espaço, com um cara comprido, esguio na frente dele e forçando ele ao erro e a situações muito complicadas, automaticamente isso refletiu e muito na criação
do 76ers que passa muito pelo Tyrese Maxey, né. Então, assim, não foi só o arremesso do Philadelphia 76ers que não estava com o aproveitamento que estava, por exemplo, contra o Bo como esteve contra o Boston Celtics, mas a criação desses arremessos ficou muito mais complicada e muito mais limitada a partir do momento que o Mikal Bridges tira esse conforto que o Tyrese Maxey vinha jogando nesses playoffs, né, que o Celtics não conseguiu imprimir para cima dele em nenhum jogo da série, porque por mais que tenha vencido, né, os 3 jogos, o Tyrese Maxey conseguiu desempenhar muito bem. E aí, a gente tem esse problema que passa muito mais a ser coletivo do que apenas do Tyrese Maxey. E além disso, né, Agatha, quando a gente olha para os números dessa série, a gente olha e vê não, eh, o New York Knicks converteu muitas bolas de 3 pontos, que é aí uma máxima, né, do basquete e desequilibra de fato, os jogos, né, e quando não cai, complica muito o Celtics que o diga. Mas foi muito mais do que só as bolas do perímetro, do que só os arremessos dos Sixers que não estavam caindo, né. A gente acabou de falar sobre essa questão da criação, né, que passou muito pela defesa do Mikal Bridges em cima do Tyrese Maxey, mas o Sixers não conseguia fazer essa criação, né, porque a partir do momento que o Tyrese Maxey fica desconfortável, fica limitado, eh, outros jogadores não conseguiram assumir esse papel. E aí a gente tem um problema de criação de arremesso no Philadelphia 76ers. E o último jogo, jogo 4, a gente teve, por exemplo, o Knicks com 25 convertidos em 44 do perímetro e Filadélfia com 8 em 35. E a qualidade desses arremessos, né, foi muito diferente. Tá aí os números para provar, né, Agatha. E para além disso, Embiid, né. E aí eu vou deixar contigo para falar do Embiid, que inclusive nessa entrevista que ele deu Pobre do pós Embiid. o pobre. Essa entrevista que ele deu pós-eliminação, né, que ele falou que ele, né, quer muito vencer, papipi, pó ele fa ele falou alguma coisa do tipo: "Ah, eu acho que eu tenho que ir mais na igreja, porque eu não sei se eu que tô amaldiçoado, que nunca tô bem, não sei se Filadélfia tá amaldiçoada". Fato é que a vida dele não é fácil, né, nos playoffs desde que ele entrou na NBA. Não é, e assim, é muito triste ver um jogador marcado por lesões desse tipo. Inclusive, um beijo para Vitor Camargo, Two Minute Warning, que me mandou o capítulo do Bill Walton, do novo livro dele, do Era de Gigantes 2. E eu li em um momento muito oportuno, porque o Embiid me lembra muito a carreira do Bill Walton, né, ele foi MVP já sofrendo com lesões, e aí depois ele nunca conseguiu ser o jogador dominante, a grande estrela que esperavam que ele fosse, justamente por conta dessas lesões e mais do que isso, de voltar antes para tentar ajudar o time, e aí piorar o que já estava ruim. Então, a gente vai lembrar muito do Embiid com relação a isso, é uma pena que ele continue se lesionando, espero que ele tire essa off season para descansar, enfim, se doou demais, operado, tudo que a gente já sabe, mas tomara que fique, assim, o salário dele vai para 63 milhões nessa temporada, então precisa ficar saudável. Mas nesse jogo 4 ele produziu 24 pontos com 100% de field goal, né. De qualquer maneira ele ainda foi negativo em termos, on and off, quadra para o Sixers, o Sixers perdeu nos minutos que ele estava em quadra e ganhou nos minutos que ele estava fora. Eh, eu acho que é muito simplista falar que o Sixers é melhor sem o Embiid, porque eu não acho que é, mas ao mesmo tempo o Sixers jogou muito tempo sem ele durante a temporada, e aí talvez algumas coisas, fossem mais naturais em termos de coletividade sem o Embiid por alguns momentos. Mas espero que ele volte bem, acho que o Knicks fez um trabalho incrível em limitar, o ritmo coletivo desse time quando o Embiid estava em quadra, e tem mais profundidade, basicamente falando. Um exemplo é ter o Mike Bride, né, o OG Anunoby machucou e esse time não colapsa. O Mike Bride entrou jogando muito bem no jogo 4 hoje, 25 pontos, 7 de 9 nas bolas de 3, mostrando de novo, o Knicks tem uma estrutura bem montada, não depende somente de um jogador, se tirar uma peça dali, é lógico que sai Jalen Brunson, sai Anthony Towns faz mais falta, mas se tira uma peça importante, ainda consegue se manter. E pra gente finalizar essa série e entrar na próxima, uma coisa muito importante foi a torcida, né.
O Embiid desde o começo pediu para que a torcida dos Sixers comparecesse, comprasse os ingressos, se ofereceu para comprar ingressos, mas não foi suficiente, né. Mais de 50% dos ingressos nesse jogo 4 foram comprados por torcedores do Knicks, que invadiram a arena. Tava absurdo, o Embiid ia bater lance livre, tinha torcedores do Knicks atrás da cesta dele com fotos dele tomando toco do Mitchell Robinson. Cada bola do Knicks aumentava demais essa ansiedade dos Sixers e inflamava um ginásio que era deles. Então, assim, foi muito difícil de assistir e deve ser muito triste também, né, fazer parte de um time e jogar numa cidade que não é tão, eu não diria que Filadélfia não é tão, sei lá, comprometida com basquete, mas é difícil de competir com Nova York, né, e aí Nova York tá perto, os fãs do Knicks são malucos e as coisas se amplificaram, especialmente porque eu acho que o pessoal de Filadélfia sabe que não é esse time que vai ganhar a NBA, então acho que a galera não estava muito animada, mas não foi uma série decidida no detalhe, foi uma série bem desequilibrada, onde um time era mais organizado, mais profundo, mais físico, mais conectado e mais do que tudo mais preparado. E aí a gente vê o Knicks voltando à final de conferência 2 vezes seguidas, primeira vez que o Knicks varre um time desde 99, Drica. Importante salientar, 99 que foram para a final da NBA, se eu não estou muito louca, ou pelo menos final de conferência com o Patrick Ewing, e com boas chances inclusive de serem campeões, assim, é óbvio que quem vem do oeste vai vir uma bronca muito grande, mas esse Knicks nunca esteve tão preparado nesse século para vencer quanto tem até essa temporada. E aí a gente entra num outro time muito preparado, né. Só pra você não estar louca, tá, a final da NBA de 1999 foi San Antonio Spurs e Knicks 4-1 para os Spurs. Então, vai que será que se repete essa final de NBA? Eu acho que não. E aí a gente vai entrar e aí a gente vai entrar aqui falando em time preparado. Eu falei para vários amigos meus, e quem estiver ouvindo aqui dos meus amigos não vai me deixar mentir, tá. Vários, 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 inclusive para vários do Jack Futsal, inclusive, né, que são tudo LeBronzete. Eu falei: "Gente, se o Lakers vencer um jogo do OKC, é papo de levantar a mão para o céu e agradecer". E não é porque eu não gosto, eu odeio o Lakers, não é isso, porque por mim não era nem para estar aí. É uma questão lógica de quem assiste 5 minutos de um jogo entre OKC e Lakers, né. A Agatha, quanto que tá na temporada já? Sei lá quantas vezes se enfrentaram, o OKC não perdeu para o Lakers essa temporada, né, contando regular e playoff, se não me engano, é isso? Acho que é, né? É isso, não É, perdeu. pois é. E assim, Maior eh, maior tem ve diferencial, né, inclusive da história de 2 times que se enfrentam nos playoffs em termos de temporada regular, a diferença é de pelo menos é. 22 pontos. Exato, e a gente tá falando de uma semifinal de conferência em que o Lakers está sendo, assim, noite após noite, noite sim, noite não, humilhado pelo OKC no que diz respeito à pontuação. No primeiro jogo, um jogo que não foi bom, né, do OKC, a Agatha vai falar muito melhor do que eu, mas, para quem tá de fora não foi um jogo bom, do OKC falando em termos de OKC, né, porque daí a régua ela é muito mais alta, quando a gente fala do OKC, porque é um outro patamar de fato de basquete. O Shai não estava bem naquele jogo e ainda assim o OKC meteu mais de 20 pontos para cima do Lakers e foi assim categoricamente no jogo um, no jogo 2 e no jogo 3. Então assim, não é só que o OKC está vencendo o Lakers, teve um um termo, uma frase que a Agatha usou na série contra o Suns, que é: "Não tá vencendo, não está apenas vencendo os jogos, está dando uma aula de basquete", porque não era um jogo, era uma surra, noite após noite, e é o que está acontecendo novamente numa semifinal de conferência, né. E está vencendo, Agatha, mesmo, quando o Shai não está bem e quando o Shai não está em quadra, né, porque eu acho que o ponto mais, talvez, assustador disso é exatamente esse. Eh, o Lakers ele entra com aquela, talvez com um propósito de
alguém além do SGA vai ter que vencer esse jogo, que é marcar o SGA, né, para tentar fazer com que outro jogador leve essa responsabilidade. Só que assim, aí vai lá o Marcus Smart pressionando a quadra inteira, tem dobras agressivas no Shai o tempo inteiro, né, tentando, negar a ele, espaços e recepção, fazendo muita ajuda nessa primeira ação. E até que funcionou parcialmente, é aquilo que eu falei do jogo 1. O Shai teve 18 pontos no jogo 1. Não foi um bom jogo quando a gente está falando do Shai que deve ganhar o MVP novamente. No jogo 2 teve 22, no jogo 3 teve 23, com 7 de 20 em field goals nesse jogo 3. Só que, e aí entra o grande problema que eu também falei para todos esses meus amigos, que teve alguém que falou assim: "Ah, mas playoffs é aquela coisa, um jogador, Deus me livre, não tem madeira aqui perto, né, mas falaram: "Um jogador pode lesionar, o Shai pode não estar bem, pode lesionar". Eu falei: "Não interessa, ele não estando bem, ainda tem um monte de gente lá que pode fazer o", e é exatamente isso que está acontecendo, porque o OKC não depende do Shai. E é estranho a gente falar isso, né, Agatha, porque a gente tá falando do MVP, mas o OKC não depende exclusivamente do Shai Gilgeous-Alexander. O OKC, ele traz atenção para o Shai, e a partir desse momento, o coletivo do OKC funciona. Porque assim, quando vem uma dobra, né, em cima do Shai, por exemplo, aí tava uma galera livre, tem mismatch no garrafão, tem drive contra closeout, tem o corner lá de 3 livre ou muito pouco contestado, tem short roll, tem cutter livre, tem muita gente e muitas coisas que esse OKC faz. E aí tem uma frase do Shai, e aí eu já vou abrir para você falar todo o resto, Agatha, que multiple bodies, multiple people are open, ou seja, tem muitas gentes em cima dele, tem muitas gentes livres, e é basicamente o que acontece, né, Agatha? Pois é, a repórter perguntou pra ele, né: "Como foi o jogo hoje?" Ele falou: "Foi fácil, que é isso, se eu sinto que tem 2, 3 pessoas em cima de mim, devem ter 2 ou 3 pessoas livres, né, É uma e é isso que matemática ele". básica, né? Exato, é isso que ele tenta procurar, e é por isso que falam que, o quão difícil é jogar contra o Shea, porque ele sempre acha essas pessoas livres, né. E, especialmente, o Lakers tem jogado muito bem, me impressiona inclusive o quão bem o Lakers tem jogado. O Rui Hashimura tá arremessando demais para 3 pontos. Os jogadores têm, feito um excelente trabalho ofensivo para, especialmente, punir o OKC nas brechas que a gente dá e que a gente já sabe que existem. Eu até fiz um tweet sobre isso ontem, como o OKC sempre vai, optar por colapsar o garrafão e sempre fica alguém livre de 3, né, para fazer essa bola, e o Lakers tem punido muito bem essa parte. E aí chega sempre no intervalo muito próximo, inclusive no último jogo vencendo de 1 ponto. Só que quando volta do intervalo parece que o OKC fala: "Tá bom, chega, já deu pra brincar, né, já deu pra curtir um pouquinho, vamos acabar com a partida". E aí é isso, em números, o Oklahoma venceu todos os terceiros quartos da série, está 189-135 em pontos na segunda metade da partida, 76-41 em pontos após turnovers, e nesse último jogo foi mais 25 nessa segunda parte. E aí quando você começa a assistir, é meio desesperador, né, se eu fosse Laker Nation, eu também estaria muito desesperada, porque o Thunder aumenta demais a pressão na bola depois do intervalo, sobe essa intensidade defensiva, e aí começa um jogo de acelerar a transição, que assim, não importa quem esteja na quadra, de fato faz com que as valências desses jogadores sejam cada vez mais amplificadas. E aí você se assusta com o A.J. Mitchell fazendo 24 pontos, com o Jared McCain conseguindo matar muita bola, com o Caruso dancando, com Jalen Williams, o outro Jalen Williams, né, o pivô, matando bola de 3 livre, porque justamente é dessa forma que o OKC gosta de jogar, e a galera fica: "O puta de um super time", é incrível. Mas de novo, a coisa aperta e o Shea é MVP justamente pelos momentos em que a gente não tá confortável. Quando o Oklahoma é obrigado a jogar meia quadra, as coisas ficam muito diferentes do que a gente tá vendo. E esse tem sido o grande problema do Lakers, não tem conseguido impor um ritmo mais devagar. Por quê?
erra demais. Nessa aceleração de tentar chegar próximo do placar, comete erros e torna o jogo muito confortável para o OKC. Aqui fazer as minhas aspas para Chet Holmgren, falei ontem, vou repetir hoje, tá sendo o melhor jogador nos playoffs até aqui. Muita gente vai falar do Shai, mas o matchup mais impossível da série é o Chet. O Lakers não tem combinação, não tem resposta para combinação de tamanho, de mobilidade, de proteção do aro, de inclusive, eh a versatilidade ofensiva que ele tá apresentando, ele tá, Drica, 24 de 25 perto da cesta. Essa é uma estatística real, tá, 24 de 25. E o Thunder tem explorado demais essa agressividade cada vez maior. Ele terminou com 18 pontos, 9 rebotes, jogando muito bem, 90% de novo perto do aro. Ele protege esse aro sem comprometer a mobilidade, porque ele é rápido, ele é ágil. Então o Lakers nunca consegue atacar o garrafão de maneira confortável. Que dirá DeAndre Ayton, né, o pobre do DeAndre Ayton. Não tem tinha dúvida fácil ontem, ele fez um airball horrível. JJ Redick até botou a mão no rosto, assim, meio desacreditado, mas eu acho que ele é o grande fator dessa série e talvez até dos playoffs até aqui, porque o Shea tem sido muito bem marcado, diga-se de passagem. O garrafão, por conseguinte, né, por óbvio, acaba sendo a grande diferença dessa série. O OKC fez 54 pontos no garrafão nesse jogo 3 contra 32 do Lakers, e aí você tem o Chet atuando nos 2 lados, né, o Chet na defesa, o Chet no ataque, e o Isaiah Hartenstein junto, quando tá os 2 em quadra é pior ainda, porque você tem um físico muito grande, altura muito forte, de fato o Lakers ficou obrigado a jogar muito mais no perímetro. Tem arremessado bem, mas ainda assim quando as coisas dificultam, a probabilidade é mais complicada, né. E aí, mencionei A.J. Mitchell ontem, vamos mencionar novamente, começar falando que ele assinou um contrato de 9 milhões por 3 anos, né, com o Oklahoma, então ele ganha 3 milhões nas próximas 3 temporadas. Aí pra galera que tá interessada, 24 pontos, 10 assistências e 0 turnovers no jogo 3. Primeira vez que um jogador do Oklahoma fez essa estatística, tá, 10 assistências com 0 turnovers e mais de 20 pontos em um jogo de playoffs. Eh, e é isso, o Lakers montou toda uma estratégia para parar o Shea. E conseguiu, assim, jogos de 20 pontos do Shea são jogos objetivamente ruins, né, mas com o A.J. Mitchell saudável, o Oklahoma tem um outro criador. Ele sempre ataca muito bem os closeouts, ele arremessa bem de mid-range, ele bate pra cesta muito bem, ele tem um arremesso bom de perto e arremessa de 3 também. Fora que, defensivamente, ele tem trancado, né, o Austin Reeves sempre que pode. Eles têm atacado também muito o Austin Reeves, ele é a grande, peça deficitária da defesa do Lakers, e o Oklahoma ontem jogou todas as bolas em cima do Austin Reeves, né, foi até meio humilhante de certa maneira, eh Gosto de humilhação. Pode continuar. exato, exato. De novo, o Lakers tem sofrido muito com turnovers, foram 17 turnovers no jogo 3, 30 pontos cedidos após esses erros, e é aí que o Oklahoma morre. A galera vai falar, né, Drica, da arbitragem, a galera vai chorar sobre, os juízes serem permissivos com o Oklahoma. Ontem o Lakers chutou 15 lances livres a mais e ainda perdeu por 20, sabe. Eh, eu nem falei de Isaiah Joe, eu nem falei de Cason Wallace, de Lu Dort, de Alex Caruso. Eu acho que eu também nem preciso, eu vou guardar minha saliva, porque a próxima série definitivamente vai ser mais desafiadora. Vai ser mais complicada, independente de quem venha, seja Wolves, seja Spurs, a gente tá falando de 2 times de outro patamar, em termos de preparação mesmo, de elenco, de profundidade e de matchup também. Eu acho que os matchups ficam muito mais difíceis, independente de quem venha. Então assim, eh é um time pronto, a gente sabia o que aconteceria, eu sei que a torcida do Lakers imaginou que podia acontecer uma zebra histórica, né, "Ah, vocês não vão ver nada, mas o Lakers vai ganhar em 7 jogos", não vai, não ia. Eu Nem avisei que vai a seria um 5 jogos, quem 4-0, eu dirá posso 7. estar
Posso até estar errada e o Oklahoma entregar o próximo jogo, não vendo isso acontecendo. É importante ressaltar aí para a gente finalizar, que isso tudo está acontecendo sem o Jalen Williams, né, entrar em quadra, então a gente ainda tem uma peça surpresa para utilizar nas finais de conferência, espero que ele venha bem. Enquanto isso o Lakers, precisa de um jogo perfeito. O LeBron tá jogando muito bem, o Austin Reeves, eh tem feito jogos bons, Ofensivamente, né, jogou melhor, mas precisa que tudo funcione ao mesmo tempo e por 48 minutos. Metade do jogo não é, eh, possível, nem 3/4, são 48 minutos de perfeição para tentar vencer desse Thunder e quem sabe tirar um jogo. Ainda faltariam mais 3, né. sabe o que eu acho que é cruel da parte do OKC? É que no começo dos jogos, ele dá uma esperança para o torcedor do Lakers. Esses dias eu estava já a mimir, que como eu disse, eu estou, né, ainda me recuperando, sabe Deus de que peste me atingiu. E aí beleza, estava dormindo, dormi, né. Aí acordei, tinha um amigo meu, assim, ele tinha mandado uma mensagem, uma foto do jogo. Aí uma outra mensagem falando do OKC, aí uma terceira mensagem falando: "Acho que vai dar", 54 ou 52 eu acho que estava. Aí depois no final: "É, não deu". E eu ria muito de manhã lendo as mensagens, porque eu falei: "Gente, como tu se ilude, né, cara, tu assim, não assiste". E é isso que o OKC tem feito, né, dá aquela brincada ali, de repente e assim, é o JJ Redick falou alguma coisa no sentido de: "Ah, eles podem mudar tudo instantaneamente", e é basicamente isso. Porque o jogo ele tá ali empatado e de repente, em questão de 1 minuto e meio, 2 minutos, tá 20 pontos. E aí é assim que vai, é assim que termina os jogos e é assim que vai terminar a série, porque, eh, por mais que, Agatha, o Lakers faça um jogo perfeito dentro das condições que o Lakers tem hoje, de perfeição, né, com o material humano que tem hoje, 48 minutos de perfeição do Lakers ainda não é capaz de vencer um OKC a 60%. Me desculpa, mas não tem como. É muito diferença, a diferença é muito gritante, né, e, assim, essa diferença ela é muito gritante com muitos times da NBA. Então, sinto muito Laker Nation, mas quem acreditou estava um pouquinho descolado da realidade. Mas vamos falar de uma outra série que está bem interessante, Agatha Máximo, que é a outra série do leste, né, Cavs e Pistons. A gente tem aí um cenário que estava 2-0, né, agora a gente está com 2-1, o Cavs venceu ontem, né, 116-109 em Cleveland, aí deixou essa série um pouquinho mais, eh, agitada, né, já que estava 2-0 aí para Detroit. E, a gente teve nos jogos 1 e 2 vencidos pelo Detroit Pistons, né, o ataque do Cavs é muito horizontal, horizontalizado, né, um pick and roll lento, aquela posse que, sabe, demora demais e não se toma nenhuma decisão, um isolation sem movimentação. Aí essa posse que demora demais para se tomar uma decisão, e uma decisão rápida, né, que pudesse pegar a defesa muito física do Pistons de alguma maneira desprevenida, sem muita proteção e pressão lá dentro do garrafão, e aí Detroit, que é um time muito físico, conseguiram, capitalizar tudo isso aí, né, todas essas, talvez, fragilidades do Cavs nesses 2 primeiros jogos, pressionando, no drible, congestionando esse garrafão, transformando o jogo em meia quadra em um jogo muito físico também na meia quadra e não só dentro, né, dentro especificamente do garrafão. O jogo do Pistons é muito físico, né, e aí parecia que o Cleveland, por mais que tivesse e tem Donovan Mitchell, que a gente sabe que pode fazer e fez no jogo 3 grandes coisas, para além do Donovan Mitchell, ele e o ataque do Cavs muito, travado, previsível e sem conseguir sair dessa defesa do Pistons, que é uma defesa que vem chamando atenção a temporada inteira, né. Que talvez deu uma vacilada ali no primeiro round, né, contra Orlando, se complicou mais do que deveria, mas que veio muito bem nesses dois primeiros jogos. Só que aí, a gente teve uma mudança de cenário no jogo 3, né, o Donovan Mitchell começou a atacar
mais cedo nas posses, né, então aquela posse de bola muito parada já mudou de cenário, a gente tem um Donovan Mitchell acelerando mais, atacando mais rápido, né, acelerando nessa, semi-transição, né, não fazendo uma transição, né, veloz, mas fazendo com que essa aceleração ela fosse um pouco maior, entrando no garrafão antes dessa defesa estar, né, completamente estabilizada dentro do garrafão, e atacando os espaços, né, antes de esperar com que o marcador e o perfeito, né, para ele estivesse nele. E aí a gente muda completamente o cenário do jogo, né, o cenário, o ritmo, o spacing, o volume de faltas, o próprio pace, a movimentação defensiva de Detroit precisa se ajustar a esse novo cenário, né, que apareceu só no jogo 3 e aí a gente tem, né, um jogo diferente e um Cavs conseguindo roubar esse jogo 3. Agatha, falando de Detroit, né, especificamente, né, a gente tem um Pistons controlando esses 2 primeiros jogos, porque era um jogo que se encaixa muito bem no estilo do que é Detroit, né, porque é um time que pressiona muito na defesa, tem uma defesa muito física, com muito contato, né, muito mesmo contato, acaba fazendo com que esse jogo fique mais quebrado e também provoca essa posse mais lenta, né, do Cavs, e aí com isso provoca roubo de bola, provoca aquelas bolas divididas, provoca rebotes ofensivos, provoca essa transição a partir desses turnovers cedidos pelo Cavs, e parecia que Detroit estava ditando o ritmo do que seria essa série com o Cleveland apenas tentando sobreviver ali ao caos do que provocava não apenas, importante salientar, não apenas o Cade Cunningham, né, mas como o Isaiah Stewart, que, enfim, né, dispensa comentários do que diz respeito à fisicalidade, um Tobias Harris que está se sentindo muito confortável nesse Detroit, um Alzar Thompson que tenho certeza que você vai falar muito sobre ele, porque muito se fala sobre o outro irmão, mas a gente tem que falar muito sobre o Alzar, você fala muito aqui sobre ele, deu um toco lindíssimo, inclusive até nesse terceiro jogo. E aí no terceiro jogo a gente tem um Cleveland respondendo também fisicamente. Te surpreende esse começo de série de Cavs e Detroit? Não talvez no placar de 2-1, né, até porque Detroit foi o líder da Conferência Leste, e a gente falava até no último episódio que essa série ela tinha uma tendência a ser um pouquinho mais longa, mas nessa mudança, né, de um Pistons comandando os 2 primeiros jogos, não só porque venceu, mas ditando o ritmo de jogo e Cleveland conseguindo responder nesse primeiro jogo em casa. Aí a gente tem um duelo de 2 times que foram para o jogo 7, né, então que estão fisicamente em momentos muito parecidos e eu acho que o Pistons chegou um pouco mais embalado, esse Cavs, enfim, deu aquele salto quando o James Harden chegou e aí depois deu uma travada de novo e o próprio James Harden tem muitos problemas, quando se trata de playoffs, né, jogos com mais turnovers do que field goal, já são 3, né, nessa pós-temporada, é complicado. E de fato no jogo 1 e 2 ele estava muito desconfortável, para além dos turnovers, uma dificuldade contra essa fisicalidade, né, hesitação na hora de arremessar no clutch, e um Detroit aproveitando demais disso, aproveitando para apertar um pouco o James Harden e ver no que ia dar. Só que aí a gente vê pela primeira vez nesse jogo 3 um James Harden controlando momentos mais decisivos, eh, entendendo a hora de fazer o que era necessário, né, ele não foi resolver o time, deixou que o Donovan Mitchell até tivesse mais volume, mas fez o mais necessário. Nos últimos minutos ele teve um flutter, fez uma bola em isolation e aí depois, teve um step back em cima do Tobias Harris que, garantiu de fato, selou a vitória. Então assim, eh isso muda bastante a série, porque o Detroit não pode simplesmente mais colocar todo mundo no Donovan Mitchell. James Harden está vivo, né, estava lá falando: "Pô, eu ainda sou importante, eu ainda sou perigoso", então essa defesa vai ter que se preocupar com mais gente daqui pra frente. Você tinha um Pistons mais confortável, o jogo 1 e 2 e o jogo 3 em que Cleveland Cavaliers, se ajusta. É o que a gente espera de um time, de certa maneira, cascudo em playoffs, mas que tá devendo por diversas vezes chegar numa final de conferência, passar de fase, com esse elenco, né, tá devendo um pouco, então assim, precisava aparecer
precisava resolver, especialmente com a série indo para casa. E aí veremos, o que acontece daqui para frente, mas uma coisa que mudou bastante foi a batalha no garrafão, né. No jogo um e 2 você tem Jalen Duren e Isaiah Stewart dominando rebotes, dominando inclusive os de ataque, né, gerando segundas chances, empurrando o Cleveland para fora do aro, para longe da cesta, com o Jarrett Allen e Evan Mobley pouco agressivos e por vezes até apagados. Mas no jogo 3 você tem o Jarrett Allen que ressurge das cinzas, faz 18 pontos, muito mais ativo no pick and roll, tanto com o Mitchell quanto com, o próprio James Harden, fazendo um box out melhor para pegar esses rebotes, e aí um Evan Mobley mais, suntuoso, eu diria, como protetor de aro, sendo mais, ativo lá embaixo para de fato mudar seu jogo na defesa. O jogo de transição, por óbvio, acaba diminuindo, porque o Cleveland erra menos e também pega mais esses rebotes, e aí o Detroit não pode fazer o que ama fazer, que é a mesma coisa do Oklahoma, acelerar. E aí a gente vê o que pode acontecer com o Oklahoma na próxima fase, né? Quando você não consegue mais fazer muitos pontos após turnovers em contra-ataque antes da defesa se arrumar, você entra numa situação de meia quadra em que o Cavs vai muito bem e começou a se alimentar desses erros bobos. O Cleveland cuidou muito melhor da bola, o Harden só teve 3 turnovers, e aí o Detroit teve menos posses fáceis. E aí, obviamente, o Cleveland ficou mais confortável. O Max Strus jogou bem também, né. Os primeiros jogos não teve muita eficiência, mas no 3 virou até uma peça central quando a gente fala em matchup, roubou bolas, pressionou bem o Cade, criou mismatch e roubou aquela bola, né, no inbound pass no final para justamente garantir a vitória. Você mencionou o Tobias Harris, não vou me alongar, mas gosto muito da forma como ele virou essa válvula de estabilidade ofensiva, né. Detroit não depende só da pontuação do Cade, sempre pode contar com esses 20 pontinhos do Tobias Harris, e isso é muito diferente. Acho que os 2 primeiros jogos mostram como é o jogo quando o Detroit consegue transformar a série nesse caos, e o jogo 3 mostra como é a série quando o Cleveland consegue acelerar, proteger melhor a bola e responder fisicamente de maneira mais devagar. Então, a partir daqui a gente vai ter essa disputa de identidade, coisa que o Lakers não conseguiu fazer, por exemplo, não conseguiu forçar o Oklahoma a jogar mais devagar, não conseguiu cuidar melhor da bola no jogo 2. Até o intervalo estava cuidando muito melhor, o Oklahoma tinha mais turnovers inclusive, coisa que é muito difícil de ver. Eh, mas não conseguiu sustentar isso por mais tempo. Então assim, é difícil chutar, o Cleveland tem mais experiência, eu acho que o Pistons vem mais embalado e consegue, por vezes, por mais vezes impor seu ritmo, não é por isso que foi, né, não é à toa que foi pick 1, e a gente tem um duelo complicado aí pela frente, eu acho que o grande chance da série ficar empatada muito em breve, e a gente assistir algo perto de 7 jogos. Gostamos. Mas eu acho que esses 3 primeiros jogos, eles corroboram o que a gente falou antes da série começar, né, que se Detroit conseguir manter, né, os jogos, a série mais truncada, mais física, com muitas transições, provavelmente leve essa série, né, leve essa vaga na final. Agora, se tiver uma meia quadra mais organizada, se tiver, um Cleveland cuidando melhor da bola, com mais execução, tendo, né, esse espaço para pensar, a gente tem uma grande chance de ter Cleveland como adversário do Knicks, né. Então, vem se desenhando aquilo que a gente já imaginava no que diz respeito a quem vai ditar o quê e quem vai levar a vitória em cada jogo, pelo menos nesses 3 primeiros jogos. A tendência é que a gente tenha tendência, é que a gente tenha uma série um pouco mais esticada. Agora, Agatha Máximo, o que deve ir a 7 jogos e jogos maravilhosos, diga-se de passagem, é para sua alegria e para a alegria dos jovens jogadores de OKC que poderão descansar aparentemente também para a final da conferência é Timberwolves e Spurs, jogo que acabou agora, na verdade a gente começou, estava no minutinho final, 114-109 para, o Timberwolves, né, que saiu ganhando, estava 1-0, né, venceu o primeiro jogo, depois tomou a virada 2-1, hoje deixou tudo empatado 2-2 em um jogo marcado pela
expulsão de Victor Wembanyama, ali acho que no comecinho do segundo quarto, né, se não me engano, deu uma senhora cotovelada no Naz Reid, que eu honestamente não entendi absolutamente nada dessa cotovelada, porque não fazia o menor sentido o movimento que ele fez. Acho que a expulsão foi muito justa, acho que ele também entendeu assim, porque não fez nem menção em reclamar no banco, só perguntar: "Ah, fui agitado, fui", partiu lá pro vestiário. E a gente tem um 2-2 aqui nessa série que promete e muito de um Timberwolves que já mostrou coisa arada, né, de como se superar, o Spurs também. Fato é que tá delicinha essa série, 2-2. Agatha, no primeiro jogo, né, ainda parecia aquela série de adaptação, né. A gente tem muito talento em quadra, isso é inegável, né, dos 2 lados da quadra. A gente tem muita defesa dos 2 lados, a gente tá falando de um lado com o Victor Wembanyama, a gente tá falando do outro lado com o Rudy Gobert. Para além deles, a gente tem outros também excelentes defensores. Mas a gente teve em alguns momentos nesse jogo que Minnesota conseguia acelerar esse jogo, fazer esse jogo ser físico, né, tirar, o Spurs do conforto e pau, levou a sério, levou o primeiro jogo. Já no jogo 2 e 3 a gente teve um giro aí de 360 graus, que aí foi quando a Ibaniama começou a controlar ritmo, espaço de quadra, tomada de decisão, e aí o Spurs levou o jogo 2 e 3 com o Embanyama fazendo proteção de aro, fazendo aquela gravidade ofensiva, né, porque o Embanyama é aquilo que a gente fala, né, não tem o apelido de alien à toa, né. Uma leitura muito grande quando sofria dobra, um time com controle emocional muito grande, com uma resistência física contra um Timberwolves que é também, né, que tem jogadores muito físicos, com um time tendo muito impacto na transição, e aí a gente teve, a vitória nos jogos 2 e 3, especialmente eh, no terceiro jogo, que a gente teve aí para Victor Wembanyama, né, 39 desculpa, 39 pontos, 15 rebotes, 5 tocos para Victor Wembanyama, com um aproveitamento de 72% de field goal e ainda metendo 3 bolinhas de 3, tudo isso com apenas um turnover. Apenas um turnover. E aí Minnesota tentou de tudo, né, tentou ser físico como tem jogadores para ser, tentou um contato maior, tentou dobrar nele, tentou pressionar, tentou usar Rudy Gobert, Jaden McDaniels, Naz Reid, nada parou Victor Wembanyama, que colocou o Spurs na frente. Agatha, a gente tá falando do Defensive Player of the Year, né, o primeiro de maneira unânime, como ele queria, e foi justamente nesse sistema defensivo que os Spurs começaram a vencer a série, ou seja, venceram os jogos 2 e 3, né, Agatha, que é na essência do que é Victor Wembanyama. É, o Wolves começou a ter muita dificuldade, né, porque é muito difícil atacar o Embi debaixo da cesta, é muito difícil encontrar solução para isso. O Spurs congestionou muito bem o garrafão, inclusive, colocou o Anthony Edwards em situações de arremessos difíceis, trocas muito bem feitas ali, tem 4, 5 jogadores elite defensivamente, de perímetro, de de garrafão. O Embi vale por uns 3 jogadores, inclusive, então começou a ficar difícil, e aí o Wolves começou a precisar arremessar muito mais contestado, fazer decisões mais difíceis para sobreviver ofensivamente. E aí é uma sensação de desconforto absurda, de estar sempre lutando, né, para chegar no placar. O Anthony Edwards tá machucado, né, vamos começar por aí. Tá jogando muito, muito bem. 32 pontos no jogo 3, em que perderam, e 36 pontos no jogo 4, que acabou de acabar, vencendo, né. Só que ele tá cansado, de fato, a série tá brutal pra ele, ele falou hoje até na entrevista pós-jogo: "Eu falei para o Dylan Harper que se eu tivesse bem, se eu tivesse com força nas pernas, eu teria dancado na cabeça dele", né, então de fato não tá jogando 100%, mas ainda assim tá entregando muito, muita coisa, série de franchise player mesmo, com maturidade, que faltou hoje para o Wemby, já entro nesse ponto, mas para empatar, tá muito difícil para o Wolves, tá muito mais difícil do que parecia que ia ser até a partir do jogo 1, né, em que a gente assistiu um jogo muito maduro do Wolves, muito certo do que precisa fazer para vencer.
esse jogo de hoje quase que perde, né, ficou atrás por boa parte do placar, do jogo, e aí consegue virar no finalzinho para vencer, inclusive com 2 bolas de 3 aí do Anthony Edwards que foram cruciais. O San Antonio tem jogado muitos corpos nele, né, coloca o Stephen Castle, o Devin Vassell, sempre para marcá-lo, protege o aro sempre num segundo nível, né, atrás com o Embi. Cada infiltração dele é muito difícil e mesmo limitado fisicamente, ele tá mantendo esse time vivo na série. Mas eu acho que até a expulsão o Spurs parecia muito mais no controle, mesmo fora de casa, do que pós. Depois dessa cotovelada, a série virou esse caos, a arena explodiu, ganhou mais vida, o Anthony Edwards assumiu emocionalmente o jogo e Inclusive, a gente estava aqui calculando: "Meu Deus, esse jogo vai pra prorrogação, que hora que a gente vai gravar?". era que a gente grava, né. E acho que, o San Antonio sabe sobreviver sem o Embi, né, porque joga por diversas vezes sem o Embi, mais até do que os outros franchise players da liga. E inclusive jogou muito bem essa partida até o final. Mas, a NBA amanhã vai revisar o lance, porque não é uma cotovelada qualquer, é bem acima do necessário. Ouso dizer, Drica, assim, com o risco de me acharem clubista, que se fosse qualquer jogador do Oklahoma, a suspensão já estaria garantida, sabe. Se fosse um Lu Eu não Dort sei. fazendo o que o Embiid fez hoje, cara, é Sabe surreal. Eu por vi que 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 a eu maioria das diga. eu não sei, porque me parece que assim, ó, foi muito justa a expulsão, tá, não tô questionando isso, foi completamente acima do tom, não fez nem sentido, porque ele não o Naz Reid não tá, tocando nele, né, foi sei lá, não sei o que passou na cabeça do Wembanyama naquele momento. Mas com relação a uma punição maior, eu não que a NBA ela tenha alguma questão com critérios, né. Mas depois que Lamelo Ball não teve nenhuma punição por literalmente puxar o pé de apoio e fazer o Bam Adebayo se estatelar no chão, duvido muito que vão dar uma punição para o Wembanyama. É, a cotovelada ela tem algumas alguns momentos famosos aí na NBA, o pessoal já tá puxando aquela cotovelada do Metal World Peace em cima do James Harden no jogo 4, em que ele toma 5 jogos de suspensão. Não acho que é pra tanto, a do Metal World Peace é um pouco mais violenta, mas essa não deixa de ser. Inclusive se é assim, é que é complicado, a NBA não quer tirar o Embiid da partida. Não quer, né, imagino. É a última coisa que a NBA quer. Uma flagrante 2 inclusive vale 2 pontos, né, pra somatória de flagrantes, chegando em 4 você é automaticamente suspenso de uma partida, tal qual, foi o Draymond Green naquele jogo 6 de 2016, não pôde jogar, né, por causa da falta técnica, então já somou 2. O Wemby nem sabia o que que significava flagrante 2, né, ele pergunta para o Harrison Barnes: Ele "O pergunta. que significa isso?" E aí o Harrison Barnes fala que ele tá expulso. Mas de qualquer maneira o Spurs tem muito mais criação secundária do que não do que parecia, mas do que a gente antecipou indo pra essa série, porque é uma série em que os 2 times defendem muito bem. O Wembanyama não tá arremessando Stephen Castle não tá arremessando De'Aaron Fox não tá arremessando Dylan Harper, tem muita gente. O Minnesota não pode colapsar tudo em cima do Embi, porque eles vão punir. E o jogo 4 mostrou muito bem isso, mesmo sem ele, por quase 3/4 o Spurs continuou competitivo, né, até o fim aí. E o garrafão acaba definindo a série, esse é o matchup mais estrutural, a ver o que acontece, né, amanhã com relação à decisão dessa cotovelada, se a NBA vai ter o culhão de fazer o mesmo que fez em outros momentos ou se vai até por, eh, procedência. O Embi não é um jogador violento, o Embi não é um jogador que tem esse tipo de comportamento, não é reincidente, algo do tipo, então talvez a NBA não passe esse pano, mas entenda que seja um caso isolado, né, sei lá, não puna de forma tão agressiva, porque não é um jogador que costuma fazer isso. Mas é um Spurs muito maduro, é um Spurs que consegue entender suas valências, não desespera, eh,
protege muito bem todas as posses, acelera e faz as trocas perfeitas de acordo com o matchup, consegue jogar muito bem rápido e jogar muito bem devagar, o que é uma um mérito para poucos times, inclusive nesses playoffs, e eu acho que vai sobreviver quem aguentar mais mesmo, em termos de físico e de resistência, né. É muito contato, muita disputa por rebote, muitos corpos dentro do garrafão, contestação no aro, e aí você coloca jogadores como o Anthony Edwards que tá machucado, o Embiid que pode ficar de fora, o Gobert que é muito físico defensivamente, eh, o nível de fisicalidade sobe com essa expulsão, e o grande vencedor da noite, Drica, se é que eu posso novamente mencionar o famigerado Oklahoma City Thunder, é de fato o atual campeão, né, porque agora Que você vai garante ficar lá esperando. exato, você garante que tem um jogo 6, é provável que as finais de conferência começam no dia 18 ou no dia 20, a gente tá falando de mais uma semana. Isso dá um mês de descanso para o J-Dub, e isso dá 10 dias de descanso para o Thunder. Que vai fechar Chegar na nessa final de segunda-feira. conferência tranquilo, é tudo que o Thunder quer para os 2 times que são os piores matchups possíveis para ele nessa final de conferência. Eh, eu acho que E no a momento o Wolves está mais, contra a parede. O Wolves é óbvio que o 2-1 já diz isso quando você olha para o placar, mas eu digo mesmo sim, de olhar jogo, né. É um time que vai precisar ajustar algumas coisas e ser um pouco mais dominante se quiser vencer a série. E o Spurs mais confortável, mas aí acende esse ponto de interrogação do que vem aí para o próximo jogo do Wembanyama. Essa partida pode ter custado demais para o Spurs, porque é isso, vai dar mais descanso para o OKC, vai se desgastar mais e sim. quiçá perder o Embanyama na próxima partida, que pode gerar um jogo Um 7, 3 a então 2. complicado. É, e assim, né, Agatha, independentemente se tiver jogo 6 ou jogo 7, enfim, né, já tá ruim para os 2 times. E além disso, eles vão chegar, assim, mortos no sentido de não só de ter um jogo 7, mas a maneira com que esses jogos estão acontecendo, que é o que você falou. É a coisa tá muito física, né. Anthony Edwards está sendo levado à exaustão no corpo dele, então, assim, como é que vai chegar se passa um Minnesota para jogar contra um OKC jovem, descansado e jogando o basquete que tá jogando, né. Enfim, mas pra gente fechar, Agatha, assim, a gente percebe que o Minnesota ainda é um time que depende muito de como Anthony Edwards vai gerar vantagem individualmente, né. Então, quando ele acaba desacelerando, o ataque de Minnesota dá uma travada, ou quando ele não está em quadra, ou enfim. Quando, Anthony Edwards não gera essa vantagem que ele costuma gerar na aceleração, o Minnesota trava, ou seja, Minnesota depende de Anthony Edwards. Agora, San Antonio não, é um time muito mais pronto e equilibrado do que a gente imaginava, porque o Wembanyama dispensa comentários, é um talento geracional, a gente sabe tudo que ele é capaz de fazer, mas ainda que sem o Wembanyama, existe um sistema de jogo muito definido, existe uma identidade defensiva que, obviamente, a gente está falando do defensor jogador de defesa do ano. Mas quando ele não está, essa identidade defensiva ela é mantida, né, existe uma criação, coletiva desse time de San Antonio, então, assim, não é só depender da pontuação e do que o Embanyama provoca, né, a Agatha mesmo, citou, né, tem o De'Aaron Fox, tem o Castle, tem, o Harper, tem muitos outros jogadores, né, existe uma criação e uma ofensividade coletiva, existe profundidade nesse elenco e existe maturidade técnica, né, embora o Wembanyama não tenha sido muito maduro nesse lance, mas existe, né. Então assim, o Wembanyama, ele controla a série quando ele está em quadra e de uma maneira muito natural, né, Agatha, parece que ele está ali há muito tempo, que ele está na NBA há muito tempo, e que ele visita playoffs há muito tempo. Então, assim, isso é bizarro você pensar no quando a gente olha para quanto tempo o Wembanyama está na NBA e a maneira como ele se porta dentro de uma quadra, dentro de uma semifinal de conferência. E pelo lado de Minnesota é meio que sobreviver ao que o Wembanyama pode provocar e a maneira como ele provoca, né. Então, assim, a tendência é que a gente tenha aí uns 6, 7 jogos e eu hoje, Agatha,
por mais que o Spurs esteja mais pronto, eu não consigo duvidar do que Anthony Edwards é capaz de fazer. Agora, para você tá bem bom esse cenário, né, minha filha? Tudo tranquilo, né, vamos rezar. É isso então, passamos por tudo, algum recado É isso, teve paroquial? loteria, né, do draft, a gente fala depois, mais pra frente, Wizards com a pick 1, OKC com a pick 12, o É uma palhaçada. Panthers sem pique, né, diga-se de passagem, mas a gente entra nesse assunto mais pra frente. Então é isso. É isso, passamos a régua, tá, a gente ficou uma semana sem gravar por questões, de minha saúde, mas passamos a régua em tudo, Knicks classificado esperando quem vem de Detroit e Cavs, Detroit 2, Cavs 1. OKC daqui umas 24 horas não, né, porque o jogo é 11h30, né, daqui umas 25 horas e meia a gente já Infelizmente. pode é. Novamente, eu só vou ver o resultado de 30 pontos na cabeça do Lakers no outro dia. Daqui umas 25 horas, mais ou menos, 25 horas e meia, provavelmente, a gente já deve ter o OKC, classificado, né. Se roubar um jogo, como eu falei, é papo de levantar a mão para o céu. E aí a gente tem esse excelente, para quem não está envolvido, 2-2 entre Timberwolves e San Antonio Spurs. A gente volta aí durante a semana para ver, porque já teremos aí algumas coisas, encaminhadas e decididas nesse início de semana. É isso, se cuidem. NBA House e Agatha Máximo, nós já tá rolando venda, não tá? Tá sim. Aí, ó. Então, quem é de NBA House já fica atento, já garante aí sua entradinha lá na NBA House, a gente vai estar por lá, estamos definindo ainda dias e horários, né, Agatha, mas para quem, não sabe, né, dias 3, 5, 8 e 10 de junho são os 4 primeiros jogos. Aí depois, né, vamos ver o que acontece, se precisar de jogo 5, jogo 6, jogo 7, tem as datas já, mas os 4 primeiros jogos para quem gosta de se garantir na NBA House nesses 4 primeiros jogos, 3, 5, 8 e 10 de junho. Tem dia 13 também, se não me engano, né, Agatha, que é o jogo 5, e daí o resto já não me lembro mais, que a minha memória também não é tão boa assim, mas já podem se garantir na NBA House. A gente volta nessa semana, é isto, um beijo, que é segunda-feira já, todo mundo tem que trabalhar cedo. Beijo. Beijo, tchau.